No início, descrevemos como a Rússia entrou, em setembro de 2025, numa nova fase de fortalecimento militar e de alianças estratégicas. Gancho. Você sabia que, em menos de um ano, a Rússia prometeu produzir 1.500 tanques e 3.000 blindados, números que antes pareciam impossível? Como consegue essa explosão de força? A estratégia se apoia em laços com a China, a Coreia do Norte e o Irã. Os acordos ampliam contato militar, exercícios conjuntos e troca de tecnologia. Essa rede se consolida enquanto as tensões com o Ocidente se aprofundam. O complexo industrial de defesa acelera. Analistas ocidentais apontam que a produção de veículos blindados e munições pode alcançar patamares que pareciam meras projeções. As novas gerações de mísseis guiados e balísticos reduzem drasticamente o tempo para alcançar alvos. Distâncias entre capitais europeias, antes medidas em dias, agora são percorridas em minutos, graças a rotas hipersônicas. Essas inovações forçam uma revisão das doutrinas de dissuasão e respondem com rapidez inesperada. O Kremlin mantém silêncio sobre seus planos, intensificando a pressão psicológica sobre rivais internacionais. Resumo da primeira parte: a Rússia ampliou acordos estratégicos, disparou a produção militar e introduziu armamentos que encurtam trajetos de ataque. Gancho. Por que os navios e submarinos russos desapareceram do Sky sem nenhuma explicação oficial, como fantasmas que emergem no oceano? O que realmente está acontecendo nas profundezas? Nas primeiras horas da manhã, bases da frota do Pacífico e do Norte enviaram sinais de partida das forças submarinas. Satélites capturaram pires vazios, com a ausência dos habituais submarinos de grande porte, um cenário raro, lembrado apenas nos dias da Guerra Fria. Esses deslocamentos não foram acompanhados de comunicados. Cada classe de submarino cumpre um papel na arquitetura estratégica da Marinha. O Projeto 955 Borei e suas versões modernizadas são porta-aviões de mísseis nucleares, capazes de carregar dezenas de ogivas intercontinentais. O Projeto 949 Anfgank, originalmente projetado para neutralizar porta-aviões, recebeu upgrades que lhe dão precisão de mísseis de cruzeiro a centenas de quilômetros, mantendo sua força anti-superfície. A ausência de declarações oficiais transforma o episódio em um aviso silencioso. A Marinha Russa está pronta para operar em alto mar, escondida, sem que o mundo perceba a amplitude da movimentação. Resumo da segunda parte. Submarinos estratégicos foram lançados em silêncio, reforçando a capacidade nuclear e de ataque da Rússia. Gancho. Será que a verdadeira ameaça está na velocidade e na furtividade das novas submarinas, que agora podem atingir alvos em minutos, mudando o jogo geopolítico? Como um simples toque de sonar pode desencadear um cataclismo? Os submarinos modernos carregam sistemas de controle avançados, mísseis balísticos e de cruzeiro capazes de superar 20 vezes a velocidade do som. Eles operam em profundidades onde o som do oceano se torna um sussurro, tornando sua detecção quase impossível. A combinação de blindagem reforçada, autonomia prolongada e capacidade de mudar de trajetória a pleno voo permite respostas a ataques massivos e penetração de quaisquer defesas antimíssil. Essa tecnologia, antes teórica, já está em serviço ativo. Assim, a estratégia russa não depende mais de grandes declarações públicas, mas de passos silenciosos que redefinem o equilíbrio de poder. Cada submarino que mergulha representa um ponto de pressão invisível, pronto para transformar minutos em decisões estratégicas decisivas. O futuro, então, se desenha nas sombras do oceano, onde o silêncio fala mais alto que qualquer discurso. Em meio a um cenário de tensão crescente, as forças navais de uma nação se preparam para uma verdadeira revolução estratégica. Em meio ao silêncio, os gigantes dos mares se movem nas sombras, deixando os portos vazios e os analistas perplexos. A pergunta que ecoa é: o que realmente está em jogo? Recentemente, publicações de destaque ocidentais intensificaram a retórica sobre ameaças e possíveis escaladas. Contudo, essa narrativa é apenas a superfície de uma complexa engrenagem de respostas militares. Os planejadores estratégicos estão em alerta máximo, reorganizando tropas e incrementando a vigilância aérea e marítima em regiões cruciais. Mobile Alert Systems, projetados para detectar ameaças em tempo real, estão sendo implantados em áreas-chave,
Tudo isso em resposta ao movimento silencioso que as frotas submarinas estão realizando. Esse impacto reverberante da movimentação das submarinas atômicas é alarmante, uma vez que essas forças possuem a capacidade de alterar o panorama global em minutos. Não é apenas a potência do armamento que importa, mas sim a determinação que acompanha as ações. Essa determinação, um recurso crucial, destaca a diferença entre simplesmente mostrar força e a capacidade real de agir. E neste contexto, o oceano se transforma em um novo campo de batalha, onde a incerteza reina. Enquanto as grandes embarcações se afastam dos portos e se perdem nas profundezas, reações em cadeia ocorrem em centros de comando e nas esferas políticas. O silêncio das autoridades aumenta a ansiedade, criando um ambiente de pressão psicológica em uma era em que a eficiência e a precisão dos ataques são cada vez mais aprimoradas. Cada movimento calcula-se dentro da lógica da estratégia furtiva. Não há tempo ou direção óbvios para um ataque em potencial, o que existe é o elemento surpresa, algo que desafia os sistemas tradicionais de controle. As narrativas contemporâneas não giram mais em torno de declarações grandiosas, mas, sim, em passos silenciosos e metódicos que já alteram as relações de poder na dinâmica internacional. A inovação tecnológica nas mais novas submarinas atômicas, com níveis de ruído reduzidos em comparação às gerações anteriores, torna esses movimentos ainda mais inextricáveis, desafiando as normas estabelecidas e redefinindo a percepção de segurança global. Nessa nova era, a estratégia deixa de ser apenas uma questão de força bruta, transformando-se em uma dança sutil entre visibilidade e furtividade. A segurança e a sobrevivência podem depender, então, não do que se diz, mas do que se faz nas sombras. E assim, diante do desconhecido, o mundo aguarda, tenso, o que os mares reservam. A partir de agora, vamos explorar um cenário geopolítico intrigante e cheio de reviravoltas inesperadas. Desde que a Rússia decidiu fortalecer suas capacidades militares e suas alianças estratégicas, a dinâmica no cenário internacional está mudando rapidamente. Em setembro de 2025, novas colaborações surgem com países como China, Coreia do Norte e Irã, criando um alicerce robusto para a cooperação militar, especialmente em um ambiente marcado pelo aumento das tensões com o Ocidente. Assim, o que era previsível se transforma em incertezas aterrorizantes. A questão crucial é: onde estão exatamente os submarinos russos? O mais alarmante é que ninguém sabe qual é a ordem que receberam. Até mesmo as simulações nas mesas de guerra da OTAN deixaram de ser meras estratagemas. Agora, elas se tornaram preparativos para um confronto real. O velho Ocidente acreditava em seu domínio, confiando em tecnologias avançadas como satélites e drones. Mas tudo isso se torna irrelevante diante do silêncio sob as águas profundas que guardam os submarinos russos. É essa quietude que abriga um potencial imenso, escondendo não apenas coordenadas, mas também intenções. Nesse novo cenário, o ritmo das atividades militares no Atlântico Norte e na região ártica se intensifica. As águas antes consideradas sob controle americano agora são o palco de uma competição acirrada. Submarinos russos são frequentemente avistados perto da costa da Noruega, nas proximidades da Islândia e no vital Estreito de Davis, crucial para o acesso ao Atlântico. Oficiais da Marinha Ocidental já reconhecem que a Rússia pode interromper as comunicações entre a Europa e a América do Norte em um conflito direto. E essa não é uma teoria, é um desafio concreto à segurança ocidental. Agora, a Rússia toma a iniciativa, enquanto os adversários são forçados a responder. E o que é mais perturbador para as elites ocidentais é a crescente desconfiança da população em relação aos seus governos. Enquanto a mídia aumenta a histeria, muitos começam a questionar: será que estão sendo arrastados para um jogo onde a segurança real é secundária em relação ao status geopolítico? E é neste vácuo, nessa incerteza, que os submarinos russos emergem silenciosamente, mas com uma mensagem clara. Moscou se mostra pronta para o conflito, sem qualquer intenção de ceder. O Ocidente, de repente, encontra-se em uma posição de desvantagem, algo que não acontece desde a crise dos mísseis de Cuba. Todos os mecanismos de monitoramento e controle, que antes pareciam tão confiáveis, agora foram comprometidos por um movimento silencioso, mas estratégico.
A Rússia lançou ao mar forças capazes de mudar a balança global em questão de minutos. A pergunta que persiste é: será que os aliados ocidentais estão preparados para uma guerra verdadeira? Você já imaginou o que acontece quando um silêncio frio transforma o equilíbrio do poder mundial em questão de minutos? Enquanto os olhos do Ocidente ainda se perdem em discussões intermináveis, uma frota silenciosa e invisível desliza nas profundezas do oceano, capaz de redefinir o futuro em poucos instantes. O mundo está prestes a enfrentar uma realidade que há décadas evitava encarar. Estamos realmente preparados para uma guerra de verdade? O cenário até agora parecia familiar para o Ocidente. Operações no Iraque, na Líbia ou no Afeganistão enfrentavam inimigos que claramente não tinham a quem desafiar, sem contar com arsenais nucleares ou frotas estratégicas poderosas. Mas a Rússia inaugura um capítulo completamente diferente. Aqui, não se trata de meras palavras ou punições econômicas. Neste jogo, o silêncio é ensurdecedor e as ações são mensagens que cortam qualquer hesitação. Quando os últimos submarinos nucleares russos sumiram dos portos, foi dado o sinal mais claro: uma fronteira invisível, porém fatal, foi traçada nas águas profundas. Não é apenas uma amostra de força, é um aviso direto de que ultrapassá-la acarreta consequências inimagináveis. Mas será que o Ocidente realmente escuta? Os discursos da Aliança Ocidental tornaram-se cada vez mais desesperados, quase histéricos. Ao invés de análises racionais, sobram acusações. Onde se precisava diálogo, houve pressão e, quando era fundamental entender o equilíbrio real de forças, gritou-se retórica agressiva. Eles ainda tentam impor sua linguagem de sanções, mas é um idioma que, em 2025, ninguém mais leva a sério. No momento em que em Bruxelas ainda se pega o fio da conversa sobre mais medidas punitivas, os submarinos russos já estão posicionados a poucos minutos de atacar qualquer ponto estratégico do planeta. Sem ensaio, sem reserva. Movimentos que não são jogadas de exibição, mas passos calculados para esmagar a arrogância de quem acreditava que poderia ditar regras na sombra de uma potência nuclear. Essa linha vermelha foi cruzada há muito tempo, e a tensão só cresce. Cada passo dessas máquinas silenciosas é monitorado com uma ansiedade crescente. Os radares ocidentais, satélites e aeronaves buscam desesperadamente criar um mapa da presença russa nos mares, mas tudo o que encontram são rastros vazios, portos abandonados e o silêncio profundo do oceano. Eles desapareceram. São fantasmas que dançam incertos pelas águas profundas da Atlântida do Norte, perto da costa canadense, borrando-se entre as bases estratégicas da Groenlândia, ou já posicionados para desafiar o equilíbrio no Pacífico Sul. E aí fica a pergunta que ninguém quer responder: como combater a ameaça invisível que pode emergir a qualquer momento? Essa é a nova fronteira da guerra, não sobre quem grita mais alto no palco dos governos, mas sobre quem consegue mover suas peças em silêncio e com precisão. A Rússia mostrou que a verdadeira força não está nas palavras, mas nos passos que sorriem ao perigo e caminham firmes sem fazer alarde. O oceano virou um tabuleiro onde o inesperado reina, e a conta pode ser cobrada em minutos. Será que o mundo está pronto para o que vem das profundezas silenciosas? Ou ainda estamos presos nos ecos barulhentos de uma era que já acabou? A resposta se esconde nas sombras geladas do mar, onde o jogo mudou para sempre. Resumo breve. Saudações a todos. Vocês estão no canal Orange. Inscrevam-se no nosso grupo no Telegram, o QR Code está no canto inferior direito. Em setembro de 2025 a Rússia entrou numa nova fase de fortalecimento militar e de alianças estratégicas, destacando-se a parceria com a China, a Coreia do Norte e o Irã. Os laços se manifestam em exercícios conjuntos, intercâmbio tecnológico e expansão de contatos bélicos, enquanto as tensões com o Ocidente se aprofundam. Ao mesmo tempo, o complexo industrial de defesa russo acelera a produção de blindados e munições, aproximando-se de metas antes consideradas inalcançáveis. Estimativas apontam para cerca de 1.500 tanques e 3.000 veículos blindados fabricados neste ano, além de um aumento massivo na produção de munições. Novas gerações de mísseis balísticos e de cruzeiro reduzem drasticamente o tempo de resposta, transformando quilômetros em minutos nos trajetos entre capitais europeias.
Sem explicações oficiais, Moscou cria uma atmosfera de incerteza, pressionando psicologicamente seus adversários. Manobras de submarinos nucleares partem de bases do Pacífico e do Ártico, desaparecendo dos portos habituais, como se o oceano fosse um abismo insondável. A ausência de declarações alimenta teorias de que a frota submersa está a caminho de zonas estratégicas, prontos para exercer um papel central no novo equilíbrio de forças. A movimentação começou em silêncio. Ouvi-se o farfalhar de ondas contra o cais, o cheiro salgado de maresia encheu o ar e, sem aviso, dezenas de submarinos de classe 955 Bor e suas versões modernizadas mergulharam rumo ao desconhecido. Por que o Ocidente ainda não percebeu o que realmente está acontecendo? O som dos motores ecoava como um trovão submerso, enquanto as torres de observação permaneciam vazias. A câmera de vigilância capturou docas desertas, um cenário que lembrava os filmes da Guerra Fria. Não havia pronunciamento oficial, apenas o ruído da água lacrimejando contra o casco. Mas até quando permanecerá esse véu de mistério? A pergunta paira, deixando o leitor à beira de um abismo. No instante seguinte, radar avançado detectou a presença de mísseis Bulava, que alcançam velocidades acima de 20 marchas, capazes de mudar de trajetória ao longo de todo o voo. O cheiro de combustível oxidante impregnava o convés, enquanto as alarmes silenciaram, como se o próprio tempo houvesse sido congelado. Será que um único disparo pode mudar o rumo de uma guerra inteira? As forças da OTAN reagiram com aumentos de patrulha no Mar de Barents e deslocamento de navios de destruição para as costas britânicas. Enquanto isso, oficiais russos permaneciam calados, preparando ordens que nunca seriam transmitidas ao público. E se o próximo movimento já estiver a quilômetros de distância, oculto nas profundezas? A tensão se intensifica, levando ao limite da paciência. Finalmente, as investigações revelaram que, no dia 23 de novembro, submarinos partiram de Velho Chins, mergulhando a 400 metros de profundidade, onde a pressão parece esmagar até o mais corajoso. Com códigos ainda desconhecidos e sem mandatos visíveis, esses comandantes operam em um silêncio que ecoa como um trovão subterrâneo. Que segredo eles carregam nos corações de aço? A geopolítica muda, deixando o Ocidente incapaz de prever a próxima jogada. A ausência de violações formais a tratados internacionais mascara a realidade de uma força que controla o ritmo dos acontecimentos. O futuro agora depende não de discursos, mas de passos invisíveis que se desenham nas sombras do oceano. Qual será o próximo som que romperá o silêncio? A história ainda não terminou, e o eco desses mergulhos permanece latente, aguardando a próxima grande revelação. Na parte anterior, discutimos como a situação geopolítica mudou radicalmente. O Ocidente não consegue mais impor sua narrativa e os eventos se desenrolam sem controle. Agora, a atenção se volta aos comandantes subaquáticos, que desempenham um papel crucial na estratégia de sobrevivência da Rússia. Esses oficiais não são apenas figuras de autoridade, mas a encarnação de uma estratégia vital para a nação. Seu mandato é claro: permanecer em silêncio. A invisibilidade é seu grande trunfo, transformando-os em uma força com a qual ninguém pode se dar ao luxo de ignorar. Isso implica que qualquer provocação externa exige cautela redobrada. As consequências de uma ação precipitada não serão meras disputas retóricas, mas reações diretas e impactantes. Essa é a mensagem poderosa que ressoa hoje. A Rússia não apenas recuperou seu equilíbrio militar, mas também reafirmou sua iniciativa estratégica. A questão agora não é mais sobre quem está certo ou errado, mas sobre quem está melhor preparado para a verdadeira competição. É um jogo de sobrevivência, desprovisto de teatro e ilusões. Onde a profundidade é controlada, a superfície inevitavelmente estará sob domínio também. Imagine os sons abafados das hélices submarinas, murchando na vastidão do oceano. Agora, visualize a tensão que permeia as operações dos submarinos que se movem em silêncio, prontos para responder a qualquer movimento. Com cada nova manobra, a Rússia redefine as regras, transformando a dinâmica de poder global. O que acontecerá em seguida? Um golpe inesperado poderia mudar tudo. O mundo está prestes a descobrir que a era da incerteza apenas começou. Resumo da parte anterior.
os navios já não estão onde se pensa que estão. Desapareceram, se fundiram ao ventre do oceano, gerando o pior pesadelo de qualquer comando. Podem estar nas frias águas do Atlântico Norte, próximas às costas do Canadá, ao lado de bases estratégicas na Groenlândia, ou já rondando as linhas de batalha do Pacífico Sul. Uma pergunta que ainda ecoa nos corredores das capitais: como é possível que dezenas de submarinos nucleares, silenciosos como sombras, estejam a milhares de quilômetros, invisíveis aos radares, prontos para agir a qualquer instante, enquanto o Ocidente debata onde colocar mais soldados? A resposta não vem de pronunciamentos, mas do silêncio que rasga o ar como um estalo. O trajeto desses vasos permanece oculto. As missões são sigilosas, o alto comando cala-se, e esse próprio silêncio se torna a resposta. Enquanto políticos europeus discorrem sobre reforçar contingentes na Letônia e planejam novos exercícios, a Marinha Russa põe em prática uma nova concepção estratégica. Não se trata mais apenas de um suporte ao bloqueio nuclear, trata-se de patrulhamento de combate direto, pronto para entrar em conflito a qualquer sinal. Flashback: lembro o cheiro de metal quente e o som metálico dos pistões quando, anos atrás, visitei o porto de Murmansk. O vapor das caldeiras subia como nuvens densas, misturando-se ao cheiro picante de óleo diesel. Hoje, aquele ruído parece distante, mas a sensação de estar ao lado de gigantes adormecidos permanece viva, pulsando sob a superfície do mar. Projetos que antes eram meras maquetes ganharam nova força. O projeto 949 Ant, equipado com mísseis de cruzeiro, foi adaptado para portar complexos hipersônicos. O míssil Zircon, com alcance de até 1.000 km, pode atingir grupos de porta-aviões inimigos sem sequer entrar na zona de defesa antiaérea. O que antes era futuro já se tornou realidade cotidiana para a frota russa. Mais importante ainda é a mudança de princípios estratégicos. Antes, a ênfase recaía sobre o dissuasor nuclear. Hoje, a imprevisibilidade e a invisibilidade das plataformas são o trunfo. O adversário não sabe de onde virá o próximo golpe, e essa incerteza gera medo. A tecnologia permite que as forças submarinas operem autonomamente por semanas, sistemas avançados de fornecimento de oxigênio, reciclagem de água, canais de comunicação furtivos e manobras em profundidades extremas transformam estas embarcações em verdadeiros bastiões de dissuasão. Moscou não faz declarações estrondosas, não lança ameaças retóricas nem discursos inflamados. Simplesmente age, enquanto o Ocidente observa, temendo um erro que pode ser fatal. O silêncio da Rússia ecoa como um grito de poder que não precisa de slogans. Onde passa a rota de um porta-torpedos nuclear, as palavras já são inúteis, tudo já está dito. A imprensa ocidental, alarmada, nota que a doutrina russa deixa de ser meramente reativa. Moscou não responde, ela antecipa. O deslocamento da frota para áreas de combate deixou de ser um último recurso e virou norma. A Rússia avançou para uma fase ativa de contenção global, onde a presença constante de submarinos nucleares nas águas internacionais se tornou rotina. Os números são impressionantes. Até setembro de 2025, a produção de veículos blindados atingiu 1.500 tanques e 3.000 veículos de combate, enquanto o estoque de munições atingiu patamares inéditos. A frota de submarinos nucleares já não está nos pontos onde se procura, ela se esconde nas camadas do oceano, pronta para emergir a qualquer sinal de conflito. Essa invisibilidade cria uma lacuna informativa que alimenta teorias, especulações e temores. A dúvida sobre a localização dessas máquinas gera vulnerabilidade psicológica nos que sempre confiaram em sua superioridade tecnológica. O oceano, então, emergiu como um novo fronte de guerra onde a incerteza predomina. Gigantes submersos deslizam nas profundezas, deixando docas vazias e ecos de motores apagados. Inteligências, centros de comando e gabinetes políticos sentem o frio da incerteza, pois a ausência de explicações públicas amplifica o efeito do movimento. É esse o novo método de pressão psicológica na era em que velocidade e precisão dos golpes aumentaram drasticamente. Em suma, a história que se desenrola não depende de discursos inflamados, mas de passos silenciosos que já alteraram a balança entre iniciativa e reação na dinâmica geopolítica militar até setembro de 2025.
O nível de ruído das mais recentes submarinos nucleares foi reduzido pela metade em comparação às gerações anteriores. O sistema de controle eletrônico permite rastrear múltiplos alvos simultaneamente, e os mísseis Bulava de nova geração alcançam velocidades superiores a 20 Mach, alterando trajetória ao longo de todo o voo. Na prática, isso garante a capacidade de retaliação mesmo após um ataque massivo, atravessando qualquer defesa antimíssil. Essas tecnologias, antes teóricas, já se provaram em campo e agora vigiam silenciosamente as águas do mundo. Resumo da parte anterior. Os navios de guerra estratégicos, equipados para sustentar a dissuasão nuclear marítima, carregam mísseis balísticos intercontinentais organizados em dezenas de blocos. O som grave das hélices ecoa nas profundezas, enquanto o cheiro salgado do oceano se mistura ao aço frio dos submarinos. O Projeto 949, cruzeiros submarinos concebidos para enfrentar porta-aviões, foi revitalizado em várias fases. Agora, eles lançam foguetes de cruzeiro que atingem alvos marítimos e terrestres a centenas de quilômetros, sem perder a missão anti-navio. Cada modernização acrescenta camadas de precisão, estendendo a vida útil das embarcações e tornando-as peças-chave de um arsenal ágil. Mas por que o silêncio das autoridades? A ausência de declarações transforma o movimento em um sinal calculado. Grandes frotas desaparecem para o mar sem aviso prévio, criando um vácuo espacial que nenhum discurso pode preencher. A imprensa ocidental, em busca de explicações, mergulha em debates intensos, comparando o episódio aos momentos mais tensos do século passado. E então surge a pergunta que corta o ar: será que esses submarinos emergem como resposta direta ao aumento do poder militar da OTAN e às sanções que apertam a economia? Cliffhanger. Enquanto os analistas especulam sobre destinos ocultos, um comando silencioso atravessa o fundo do oceano, preparando-se para um golpe que pode mudar o equilíbrio de poder em minutos. Resumo da parte anterior. Os cruzeiros submarinos do Projeto 949, agora armados com foguetes de cruzeiro de longo alcance, representam forças decisivas que silenciosamente se deslocam nas profundezas. Na escuridão do abismo, o metal vibra sob a pressão, e o ritmo dos motores cria uma pulsação quase palpável. As nações observam, tentando decifrar cada manobra, enquanto o silêncio oficial alimenta um medo que vai além da simples falta de informação. A incerteza gera vulnerabilidade nos que antes se sentiam invencíveis, a dúvida se espalha como névoa densa nos corredores das capitais. Este deslocamento não é um exercício rotineiro, é um passo estratégico, um ato de prova de capacidade real, sem discursos inflamados. As embarcações deslizam para fora dos cais, deixando pires vazios que lembram sombras de um passado mais calmo. Cada saída parece um xadrez silencioso onde a iniciativa deixa de ser quem grita mais alto e passa a quem age nas sombras. Mas qual será o próximo movimento da grande potência? Será que a estreia de essas forças submarinas está preparando o terreno para uma nova era de confrontos onde minutos, e não dias, definirão o desfecho? Cliffhanger. Nas linhas de rastreamento, um ponto luminoso surge, indicando que o primeiro submarino já está a caminho de uma zona estratégica ainda não revelada, e o mundo prende a respiração, aguardando o que virá a seguir. A inquietação no Ocidente não é apenas resultado do silêncio estratégico. O verdadeiro temor reside na incerteza sobre a localização das submarinas russas e seus possíveis comandos. Com a falta de controle, aqueles acostumados a agir com total superioridade sentem-se vulneráveis. A era da bipolaridade está se transformando, e a nova geopolítica destaca a crescente importância das estratégias marítimas. Até setembro de 2025, a Rússia, que há décadas passava por grandes dificuldades, revitalizou seus elementos centrais de dissuasão nuclear, com o submerso flutuando no coração dessa estratégia. O que se revela em suas manobras não é superfútil, é uma operação complexa, que requer uma habilidade técnica e uma logística cuidadosa. Cada submarino é uma máquina avançada, equipada com mísseis balísticos ou de cruzeiro, que operam de forma autônoma em profundidades onde a detecção é quase impossível. Os submarinos do Projeto 955 Borei e suas variantes são verdadeiros bastiões da dissuasão, prontos para um combate oculto. Por outro lado,
os submarinos de combate do Projeto 949 Ant, originalmente desenhados para confrontar porta-aviões, agora possuem armamentos capazes de atacar alvos a centenas de quilômetros de distância. Juntos, esses navios formam uma combinação poderosa, que pode desequilibrar a balança em momentos críticos. Enquanto isso, o Ocidente observa atentamente, a tensão aumenta com cada movimento, e o tom das publicações externas intensifica a percepção de ameaça. Mas esse cenário é apenas um aspecto. As decisões de militares, os deslocamentos estratégicos. A intensificação das patrulhas aéreas e marítimas nas imediações de regiões-chave compõem o quadro nervoso. E a pergunta que não quer calar é: onde realmente estão essas forças marítimas russas, e qual será o próximo movimento? A narrativa se desenrola em um cenário de crescente tensão global, onde ações silenciosas transformam a dinâmica do poder. Neste contexto, observamos uma nova era nos desdobramentos militares, onde o que não é dito pode ser mais impactante que palavras altas. Até setembro de 2025, submarinos nucleares russos, quase invisíveis, tornaram-se a nova face de uma estratégia sofisticada, capaz de desafiar os padrões tradicionais de monitoramento ocidental. Os modernos sistemas de controle eletrônicos criam um novo paradigma. Essas embarcações conseguem rastrear múltiplos alvos simultaneamente, enquanto os mísseis Bulava, com velocidades superiores a 20 vezes a velocidade do som, podem mudar de trajetória durante o voo. Isso significa que, mesmo diante de um ataque em massa, a capacidade de contra-atacar é garantida, superando qualquer defesa antiaérea. O que antes era apenas uma teoria agora está plenamente operacional. A presença de submarinos estratégicos russos fora da vista se traduz na implementação completa de uma tática de dissuasão, um sinal claro de que os canais de diálogo podem estar bloqueados. O Ocidente é forçado a reconhecer que as estratégias convencionais de pressão já não funcionam mais. A calmaria que envolve esses movimentos é mais ameaçadora do que gritos retóricos. O verdadeiro temor reside na forma como essa estratégia é executada, sem alarde, sem a presença de câmeras, sem discursos políticos, simplesmente no silêncio do mar. Esse silêncio tem o poder de transformar os submarinos em espectros que habitam as profundezas oceânicas. Cada grupo de porta-aviões dos Estados Unidos, cada centro de comando da OTAN e cada grande porto europeu opera agora com um alerta extremo. A razão é simples, a localização exata desses submarinos é um enigma, e o que é mais impactante, os comandos que podem ter recebido são desconhecidos. Os cenários que outrora pareciam distantes agora ocupam as mesas de planejamento militar em nível elevado, onde as simulações estratégicas se tornaram preparações para um confronto real. A pergunta que fica é: até onde esse silêncio levará? Conseguirá o Ocidente desbravar as águas turvas desta nova realidade, ou será pego de surpresa em um momento de fragilidade? Uma ameaça silenciosa emerge dos imensos oceanos, submarinos nucleares desconhecidos, sem avisos, deslizam sob a superfície. Por que os responsáveis permanecem em silêncio total, enquanto imagens de cais vazios aparecem nos satélites? O que realmente se esconde nas profundezas, pronto para mudar o equilíbrio global em minutos? Prepare-se para descobrir como o silêncio se transforma em poder. Resumo da etapa anterior. As recentes inovações tecnológicas remodelam os cálculos de contenção estratégica, obrigando a repensar a reação instantânea. O Kremlin não revelou oficialmente seus planos, acrescentando pressão psicológica aos adversários internacionais. Especialistas ocidentais registraram a ausência de declarações públicas como fonte de grande incerteza. Esse vácuo de informação aumenta a sensação de que a força pode ser usada como ferramenta diplomática. Mensagens codificadas e relatórios de combate transmitiam ordens curtas. As tripulações receberam ordem de intensificar a prontidão de navios e submarinos, colocar em alerta as linhas de defesa, redistribuir equipes entre compartimentos e preparar os complexos técnicos para a partida. Essas instruções, anotadas nos registros operacionais, mostravam que não se tratava de exercícios rotineiros, mas de um aumento deliberado da prontidão. Nas primeiras horas da manhã, antes que analistas externos completassem suas primeiras avaliações, bases no Pacífico e nas regiões setentrionais emitiram sinais de que forças submarinas estavam zarpando.
Satélites capturaram portos desocupados. Onde antes grandes submarinos permaneciam ancorados, um cenário comparado por especialistas ocidentais a episódios raros da Guerra Fria. As observações indicavam que parte da marinha havia deixado a base e se aventurado no oceano, sem explicação oficial. Cliffhanger: que tipo de missão esses navios ocultos estão prestes a executar, e como o mundo reagirá quando o primeiro som de torpedos ecoar nas ondas? Resumo da etapa anterior: observou-se o deslocamento silencioso de submarinos estratégicos, bases vazias e a queda de explicações oficiais, sinalizando um movimento deliberado de força. Novas imagens de satélite mostraram cais totalmente vazios, como se gigantes de aço tivessem sido sugados pela água. O cheiro metálico do mar se misturava ao rumorado dos motores que se preparavam para o mergulho. Cada tipo de submarino desempenha um papel distinto na arquitetura estratégica da frota. O Projeto 955 Borei e suas versões modernizadas funcionam como porta-vozes do poder nuclear marítimo. Esses navios suportam mísseis intercontinentais balísticos, distribuídos em dezenas de compartimentos de lançamento, formando a espinha dorsal da dissuasão nuclear. Outra classe, o Projeto 949, originalmente concebido para enfrentar comboios de porta-aviões e controlar rotas marítimas, recebeu modernizações que permitem lançar mísseis de cruzeiro de precisão contra alvos terrestres e navais a centenas de quilômetros. Essas atualizações aumentam a precisão e a durabilidade dos ataques, tornando as embarcações peças-chave no arsenal tático. A falta de comunicação oficial intensificou a percepção de que esses movimentos eram um sinal calculado, não um exercício aleatório. A ausência de declarações cria um vácuo informativo que permite que suposições, projeções e cenários alarmantes se espalhem entre analistas e governos. O oceano se tornou um novo fronte, onde a incerteza reina e a capacidade de resposta de minutos, ao invés de dias, redefine a estratégia global. Cliffhanger final: se estas forças silenciosas já navegaram para águas profundas, que agressão inesperada poderá surgir quando menos se esperar, mudando para sempre a geopolítica mundial? Você já imaginou o som de motores submarinos desaparecendo das docas, enquanto o mundo inteiro fica sem explicação? Nos últimos dias, as potências ocidentais sentiram um frio na espinha. A ausência de declarações oficiais de Moscou aumentou a sensação de incerteza. Essa lacuna, como um eco silencioso, intensifica a pressão psicológica sobre os adversários internacionais, deixando-os à beira de um precipício desconhecido. Os analistas das centrais estratégicas ocidentais registraram que a falta de esclarecimentos públicos eleva o risco de interpretações errôneas. Ordens curtas e encriptadas circulavam entre militares: reforçar a prontidão de navios e forças submarinas, colocar em estado de combate as plataformas de defesa, redistribuir tripulações entre as seções e preparar os complexos técnicos para a saída ao mar. Cada frase, anotada na crônica operacional, indicava não um exercício rotineiro, mas um aumento deliberado da capacidade de resposta. Mas o que realmente motiva essa corrida contra o relógio? Na madrugada, enquanto os observadores ainda compilavam os primeiros relatos, sinais surgiram das bases do Pacífico e das áreas setentrionais: submarinos estavam deixando lentamente os portos. Imagens de satélite mostravam cais vazios, a ausência das habituais grandes submersíveis, um cenário comparado pelos especialistas a momentos raros da Guerra Fria. Essa retirada silenciosa sugeria que parte das forças navais havia sido desanexada da base e lançada nas profundezas do oceano, sem nenhuma explicação oficial. Quem controla essas sombras nos fundos do mar? Os tipos de submarinos avistados variavam. Mas cada um tem um papel crucial na arquitetura estratégica da frota. O Projeto 955 Borei e suas versões modernizadas funcionam como porta-aviões de mísseis estratégicos, capazes de carregar dezenas de cabeças de mísseis balísticos intercontinentais, organizadas em múltiplos módulos de lançamento. Já o Projeto 949 Angant eram originalmente caças submarinos anti-portas-aviões, mas, após sucessivas modernizações, ganharam a aptidão de lançar mísseis de cruzeiro de precisão contra alvos marítimos e terrestres a centenas de quilômetros, conservando sua função central na estratégia antinavio. Será que essa nova capacidade pode mudar o equilíbrio de poder num piscar de olhos?
A falta de pronunciamentos oficiais transformou o movimento em um sinal calculado, projetado para gerar dúvidas e forçar o adversário a reagir ao desconhecido. Em um mundo onde a velocidade dos ataques e a precisão dos golpes cresceram exponencialmente, a mera percepção de que submarinos estratégicos estão à solta pode ser tão decisiva quanto qualquer disparo. Qual será o próximo passo dessa partida silenciosa? E quem realmente controla o tabuleiro? A história das forças navais de uma nação é sempre marcada por avanços tecnológicos e estratégicas inesperadas. Neste contexto, destacam-se os cruzadores de mísseis submarinos, projetados para serem uma linha de defesa crucial contra ameaças marítimas. Agora, após uma série de modernizações, esses submarinos ganham novas capacidades de ataque, permitindo que realizem ataques precisos a centenas de quilômetros de distância. Essa evolução solidifica ainda mais sua importância em uma estratégia de defesa naval contemporânea. Com o silêncio das autoridades, a atmosfera se torna ainda mais densa. Esse clima de incerteza gera especulações e tensão entre os observadores internacionais. O fato de ver submarinos em alto mar sem explicações prévias acende um alerta na comunidade global, lembrando episódios tensos da história. Nas análises dos centros de estratégia, essa movimentação é avaliada como uma resposta calculada ao crescimento das capacidades militares da NATO e ao aumento da pressão econômica. A ausência de comunicação clara é um sinal de que algo maior se desenrola. Neste cenário, os analistas se questionam: para onde estão indo essas embarcações? A iniciativa parece ter mudado de mãos, agora, é o silêncio que governa as decisões. Com essa falta de informações, aumenta o desconforto entre aqueles acostumados a atuar sob uma sensação de superioridade absoluta. Este fenômeno revela uma nova dinâmica, onde a incerteza se torna um fator estratégico poderoso. E se estes submarinos estão se preparando para uma ação decisiva? A ausência de comunicação oficial exacerba a tensão, criando um ambiente repleto de especulações e hipóteses alarmantes. O que esconde este silêncio ensurdecedor? Essa é a essência da pressão psicológica em um mundo onde as capacidades de resposta são rápidas e implacáveis. O desfecho desse jogo estratégico poderá mudar toda a composição do cenário geopolítico. O que será que está por vir? Você acredita que um silêncio pode mudar o rumo de uma guerra global? O som distante de hélices cortando as águas frias parece sussurrar segredos que ninguém ousa revelar. Na última vez, vimos como o silêncio das autoridades cria um vazio que se enche de dúvidas, teorias e temores. A ausência de explicações alimenta a sensação de vulnerabilidade nos adversários, transformando a incerteza em arma psicológica. Em setembro de 2025, a Rússia entrou numa nova fase de fortalecimento militar. Parcerias estratégicas surgiram com a China, a Coreia do Norte e o Irã. Os laços se manifestam em exercícios conjuntos, trocas tecnológicas e uma rede de apoio que cresce enquanto as relações com o Ocidente se deterioram. Os números são impressionantes. Especialistas ocidentais acreditam que a produção de blindados deste ano pode chegar a 1.500 tanques e 3.000 veículos de combate. A fábrica de armamentos acelera, lançando uma onda de novos sistemas de mísseis balísticos e de cruzeiro que encurtam distâncias antes medidas em dias, agora contadas em minutos. Mas o medo que domina o Ocidente vai além de números. A verdadeira inquietação nasce do desconhecido. Onde estão as submarinas que desaparecem dos cais? Que ordens silenciosas carregam nas profundezas? A falta de controle gera uma sensação de fragilidade em quem sempre se acreditou o dominante. A geopolítica de duas potências já não se resume a territórios. O mapa mundial mudou, e a estratégia marítima ganha peso. A frota submarina russa, longe de ser a mesma dos anos 90, conserva e moderniza os pilares do dissuasor nuclear. Cada submarino, equipado com mísseis balísticos ou de cruzeiro, sistemas de navegação avançados, autonomia prolongada e capacidade de operar em grandes profundidades, torna-se quase invisível aos sensores mais modernos. Entre os navios observados pelos analistas, o Projeto 955 Borei e suas versões aprimoradas são verdadeiros porta-aviões de mísseis, projetados para hospedar dezenas de disparadores de mísseis intercontinentais.
Já o Projeto 949, antes focado em combater porta-aviões, agora lança mísseis de cruzeiro de precisão contra alvos terrestres e marítimos a centenas de quilômetros. Essas plataformas combinam poder estratégico e tático, capazes de virar o equilíbrio em momentos críticos. Enquanto as potências ocidentais amplificam o tom das manchetes, alertando para ameaças e possíveis explosões, os planejadores militares realinham forças, intensificam patrulhas aéreas e navais nos pontos estratégicos e posicionam sistemas de alerta precoce. Cada movimento submarino desencadeia uma cadeia de respostas operacionais e diplomáticas, redefinindo a dinâmica de reação dos aliados. O que realmente se esconde nas profundezas, e quem dita o próximo passo? O oceano se tornou um novo fronte, onde a incerteza reina e o silêncio fala mais alto que qualquer discurso. A resposta pode mudar o futuro das grandes potências. Você sabia que, em setembro de 2025, a frota de submarinos atômicos russos ficou tão silenciosa que até os satélites mais avançados perderam a capacidade de localizá-los, criando uma zona de obscuridade que poderia mudar o rumo de uma guerra antes que o primeiro tiro fosse disparado? Essa ausência de som, mais profunda que a própria água, virou a arma mais temida do mundo, e agora todos os grandes poderes estão presos a um medo invisível que vibra nas profundezas do oceano. Na parte anterior, destacamos como o silêncio dos submarinos transformou a estratégia global, reduzindo o ruído das novas embarcações em 50%. Mas o que acontece quando essa quietude se combina com sistemas de comando eletrônicos capazes de rastrear múltiplos alvos ao mesmo tempo? As sondas de controle, frias ao toque, piscam em luzes azuis enquanto calculam trajetórias impossíveis. Um míssil de nova geração, chamado Bulava, rompe o ar a mais de 20 marchas, dobrando seu caminho em pleno voo. Essa velocidade permite que um único disparo responda a ataques massivos e penetre as defesas mais robustas, tornando a teoria de balas de prata obsoleta. Como as potências ocidentais podem reagir quando a única pista que tem desaparece sob o mar? Será que a pressão silenciosa pode provocar uma reação em cadeia que ninguém conseguiu prever? Continuando, revelamos que essas tecnologias já não são meros conceitos, mas já estão em plena operação. Cada submarino estratégico navega fora da zona de visão, ativando um mecanismo de dissuasão que se reserva apenas para os momentos em que o diálogo se torna inútil. Os capitais ocidentais. Antes confiantes em satélites, drones e redes de vigilância, agora se veem forçados a viver em alerta constante, sentindo no ar o cheiro de metal úmido e ouvindo o leve eco das correntes. As forças navais dos Estados Unidos e da Aliança Atlântica não sabem onde estão essas fantasmas do oceano nem quais ordens carregam. Enquanto isso, os oficiais de alto escalão se reúnem em salas abafadas, debatendo cenários que até então pareciam ficção. Mas o que acontecerá se essas embarcações silenciosas decidirem emergir na hora menos esperada? Por fim, analisamos o impacto desse silêncio total na geopolítica contemporânea. A estratégia de radioeletrônica silenciosa transforma cada submarino em um espectro que paira sobre os portos europeus, sobre as bases aéreas americanas, sobre os centros de comando da aliança. A incapacidade de rastrear esses ativos gera um medo palpável, como o toque gelado de uma corrente subterrânea que percorre a espinha de quem controla o poder. Essa ansiedade obriga as nações a redesenhar suas defesas, a instalar sistemas de alerta precoce que ainda não sabem detectar, a treinar equipes que operam no escuro total. A mensagem é clara, não são apenas as armas que falam, mas o silêncio que grita mais alto que qualquer discurso. Será que o mundo está pronto para enfrentar um adversário que prefere não ser visto, mas sim sentido?